sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é sobre sacerdócio. Então, por que a gente vai falar de sacerdócio? Na verdade, a gente falou já sobre a mulher sábia e a mulher tola. E a gente queria não deixar de falar o papel do homem, que é importante. A gente percebe hoje na nossa geração que existem muitos homens que não sabem o seu papel. Então, a gente vai de maneira simples e rápida direcionar um pouquinho para você saber qual é o seu papel como homem na vida de uma mulher, numa família e na sociedade. Amém? Então, primeiro, Mariana, o que significa sacerdote no dicionário? Bem, segundo o dicionário, sacerdote é aquele sacrificador, aquele que oferecia a oferta à divindade entre os povos antigos. O segundo significado é aquele que recebeu as ordens sacerdotais e que ministra os sacramentos da igreja. Bem, perceba que o significado do dicionário, ele é muito parecido com o significado bíblico. Qual é o significado bíblico mais aprofundado sobre a palavra sacerdote, Miloca? A gente vai ler um texto para fazer uma associação ao significado do sacerdote, que está lá em Efésios 5, no versículo 25 e diante. Ele fala assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que isso tem a ver com sacerdócio? Tudo. Cristo, ele era o sumo sacerdote. Por quê? Ele entrava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo de Moisés. Então, pois é, ele entrava no Santo dos Santos. E o que ele fez? O sumo sacerdote, ele orava por todo mundo. Ele levava sacrifícios para todas as tribos. Jesus se fez como sumo sacerdote. Ele foi o próprio sacrifício. Em vez de levar um animal sem mancha, sem mácula e tudo, ele foi o próprio sacrifício. Ou seja, Deus está querendo dizer que você é homem, é o sumo sacerdote da sua casa. Você, jovem que quer casar, vai ser o sumo sacerdote de uma casa um dia. E você precisa se dar pela sua família. Não se dar, morrer pela família, mas é levar a presença de Deus, clamar pelos pecados da sua família. Tudo aquilo que você está vendo que está errado na sua casa, você é responsável por isso. Em clamor e oração. Exatamente, como a Miloca falou no início, nós temos vivido uma geração de, infelizmente, homens muito fracos que não têm assumido o seu papel. E temos visto as mulheres tendo que assumir esse papel que foi dado por Deus para os homens, sabe? Para você. Não é que a mulher não precise orar. Eu acho que é bom a gente deixar isso claro, né, Mila? Exatamente. A mulher, ela é, como a gente já falou várias vezes, principalmente naquele vídeo sobre a mulher sábia e tola. Existe o cabeça da casa, que é o homem, mas a mulher é o pescoço, ela direciona. Ela é a intercessora do lar. Agora, o homem, foi dado a ele a autoridade por Deus para guiar a sua casa, para fazer os sacrifícios necessários, ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Acomodar. Sabe você que não acorda de manhã, não leva o seu filho para a escola dominical, deixa sua mulher sozinha com os seus filhos, você não está cumprindo o seu papel de sacerdote na casa. Sabe por quê? Porque isso é um papel seu. E depois, a questão que vem com os problemas dos filhos e tarará, tudo tem se recaído sobre a vida da mulher. E isso não é o papel somente da mulher. É verdade. Eu acho que o homem, hoje em dia, ele reclama muito da insubmissão da mulher. Mas você tem sido sacerdote? Você tem orado? Porque Moisés, que foi direcionado pelo Espírito Santo para libertar o povo, não foi a mulher dele, não. E ele ia lá para o monte orar. Ele botava o joelho no chão e clamava ao Senhor: Senhor, faz a tua obra, direciona. Você tem pedido, clamado a Deus? Às vezes você reclama de dificuldade no seu casamento, mas cadê seu joelho no chão? Você está orando? Às vezes você solteiro quer uma mulher de Deus, mas você tem sido esse homem de Deus, sabe? Porque o que tem faltado muito é referências de famílias de Deus, porque tem faltado posicionamento do homem, sabe? A gente vê igrejas, 80% da igreja é composta por mulheres. E aí você percebe que os homens, eles são seres muito racionais. Ok, é sua natureza. Agora, a racionalidade não tem a ver com falta de fé. Tanto é que nós devemos prestar sim culto racional ao Senhor, usando a nossa inteligência. Não é engolir qualquer coisa. Todavia, a racionalidade não pode ser maior do que a fé no Senhor Jesus. Porque Ele morreu por nós e ele é o nosso sumo sacerdote perante o Senhor. Mas você é sacerdote no seu lar. Assuma o seu papel de homem. Né? E é interessante Deus falar como Cristo amou a igreja, porque assim, quando você... Claro que vocês vão entender isso quando eu falar. Todo mundo que
tá próximo de Deus, tem intimidade com Deus, isso reflete no relacionamento com as pessoas. Que você vai começando a entender o amor que vem de Deus, né? Aquele amor que ele é de 1 Coríntios 13, né? Que ele tudo crê, tudo suporta. Você vai entendendo o amor de Deus e você vai começando a ceder certas coisas, a entender o mundo espiritual. Eu vejo muito conflito entre casais, porque às vezes a mulher assume esse papel de sacerdote, tá orando, tá clamando, aí Deus abre a visão dela do mundo espiritual e o homem tá lá, escorado nela, parecendo um encosto, assim, parecendo um parasita, sabe? Preso, sugando só a vida espiritual dela. Fica sugando a vida espiritual, a minha esposa tá orando, ela tá clamando, irmão, você entende uma coisa? Ela é apenas uma intermediária, você que é o cabeça. Se você quer que ela te respeite, clame ao Senhor, seja um homem de autoridade, busque entendimento espiritual, para de ficar andando muito racional, porque a palavra de Deus mostra homens na palavra mesmo, na Bíblia, todos os homens guiados pelo Espírito Santo, nenhum deles eram racionais demais, todos eram espirituais. Você entendeu? Então Deus quer de vocês um futuro Moisés, um Abraão, sei lá, Davi, Deus quer um José, sabe? Então assim, Deus quer de vocês homens de Deus, não homens fracos, que se escoram nas mulheres. Você pode perceber que a vida de Daniel foi um homem comprometido com a oração. Independente de onde ele estivesse, ele fazia diferença. A bem da verdade é que essa cultura de o homem garanhão, onde ele precisa sempre ser aquele que, se ele é fiel à esposa, ele é um besta, né? Se ele é um cara que às vezes respeita a sua mulher, ele é um, que cara, né, ridículo e tal, ou então fraco. Não é uma questão de força e fraqueza o sacerdócio na sua vida. O sacerdócio na sua vida é mandamento, é você tomar a sua posição. A partir de hoje eu irei clamar por minha família, porque o sacerdote é aquele que é o intermediador entre Deus e os homens. Ou seja, você é responsável por atrair a presença de Deus à sua casa. Uma casa com um homem forte, cumpre e recebe todas as promessas feitas na palavra. Agora, às vezes, você não vive certas coisas no seu casamento porque você ainda não se posicionou. Minha mulher não era sábia. E você? E assim, voltando para os solteiros, às vezes você quer um lar, assim como, por exemplo, estruturado, né? Mas você não começou desde solteiro a cultivar a sua vida sacerdotal. Saiba o seu papel hoje, para amanhã você não querer cobrar de Deus um papel que é seu. É verdade, é isso aí, gente. Bem, é isso que a gente queria falar hoje. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam saber o papel que vocês têm para transformar essa geração com homens que verdadeiramente assumem o seu papel, sacerdotes dentro da sua casa. E você solteiro não está ausente disso, como a gente falou, viu? Busca isso, viu? Isso das coisas. A gente começa a aprender algo estudando. A gente não chega lá e já faz, a gente estuda antes. Então, vai se preparando, vai na escola do Espírito Santo, aprendendo com ele como ser um bom sacerdote. E você vai virar um mega professor. Amém? Que chique, né? Gente, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo. Amém? Deixe seu comentário. E com Deus, gente. Beijinho. Tchau.